E o Flamengo perde o jogo pro Santos e coloca a liderança do Brasileirão em risco. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Jorge Carrascal, porque segundo informações do Jornal AS, a diretoria do Mengão aumentou a proposta pelo jogador. E vou falar também do técnico Felipe Luiz, que voltou a falar sobre a situação de Pedro dentro do Mengão. Então, galera, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, rapaziada, eu tô aqui trazendo tudo de informações do nosso Mengão para cada um de vocês. Rapaziada, antes de falar da derrota horrível do Flamengo pro Santos, rapaziada, deixa eu pedir uma coisinha pra você mesmo, torcedor rubro-negro, pra já se inscrever aqui no meu canal, ativar o sino de notificação, até porque, rapaziada, eu já percebi que muito mais de 50% das pessoas que vêm aqui no meu canal todo dia assiste os vídeos, porém, rapaziada, ainda não é inscrito, ou seja, eu vou ter que pedir pra vocês, na moral e na humildade, pra sentar o dedo, rapaziada, se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, galera, se vocês me derem essa moral, eu vou ter a certeza de que é pra mim vir aqui todo dia, trazer mais e mais informações do nosso Mengão pra cada um de vocês, rapaziada. Pronto, e acabou essa história. Agora sim, galera, vamos pro que interessa. Vamos para as informações do nosso Mengão. E ainda hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a situação de Jorge Carrascal. Mas deixa eu começar esse vídeo, rapaziada, falando do jogo de ontem, falando da derrota do Flamengo ontem. Derrota horrível, derrota amarga, derrota, rapaziada, que pode prejudicar o Flamengo hoje, galera. Porque o Cruzeiro, que tem o mesmo número de pontos do Flamengo, joga hoje contra o Fluminense, rapaziada. Ou seja, o Flamengo entrou em campo ontem, fez tudo aquilo que não poderia fazer, né, rapaziada? O Flamengo errou muito passe, o Flamengo teve muitas oportunidades e não fez. O Flamengo jogou um jogo horrível, rapaziada. Essa é a história. O Flamengo jogou um jogo horrível, jogou um jogo muito abaixo do esperado. Não é aquele mesmo Flamengo que jogou contra o São Paulo, não é aquele mesmo Flamengo que jogou contra o Bayern de Munique. E agora, rapaziada, a situação se escancarou mesmo, rapaziada. Ou seja, o Pedro tá 100%, o Pedro não tá jogando. O técnico Felipe Luiz, junto com a diretoria do Flamengo, tá deixando, rapaziada, o cara de fora. O Flamengo ontem precisando de fazer gols. O Flamengo ontem precisando de um atacante que entre, que faça gols, rapaziada. Aí vem a situação do Pedro. Não pode jogar por conta do técnico Felipe Luiz, por conta de tudo que vem acontecendo, rapaziada. Não é esse tipo de Flamengo que eu, torcedor rubro-negro, quero ver, rapaziada. Eu não quero ver brigas dentro do Flamengo. Eu quero ver o Flamengo entrando em campo e jogando, rapaziada. Pronto, acabou essa história, galera. Aí vem muitas pessoas falando que eu sou torcedor Nutella, falando que eu gosto de reclamar, falando que eu passo fake news aqui nos meus vídeos, mas não é, rapaziada, não é, galera. Quando tem que criticar, eu vou criticar, e quando tem que aplaudir, eu vou aplaudir, rapaziada. O Flamengo jogou ruim, o Flamengo jogou mal ontem, ponto, e acabou-se a história. Felipe Luiz, grande culpa nisso tudo, rapaziada, grande culpa na derrota do Flamengo ontem. Jogadores do Flamengo parece que entraram ali desligados na partida. Jogadores do Flamengo, rapaziada, só tocavam bola e não fazia absolutamente nada, rapaziada. O gol que o Neymar fez, os jogadores do Flamengo, a zaga do Flamengo, dando 2 metros de distância, rapaziada, pro Neymar pegar a bola de costa, virar, entrar dentro da área, driblar o primeiro, driblar o segundo e chutar pro gol, rapaziada. O técnico Felipe Luiz do Flamengo esqueceu de falar pros zagueiros do Flamengo ali que tinha que marcar o Neymar em cima, rapaziada. Não pode deixar um jogador com a qualidade do Neymar longe, não pode deixar um jogador que nem o Neymar, rapaziada, que tem um raciocínio rápido. Deixar longe, rapaziada, tem que ser colado, tem que ser grudado, ou seja, Flamengo ontem pecou diversas vezes e perdeu, rapaziada. Isso tudo se resume brigas dentro do Flamengo, isso tudo se resume técnico brigando com jogador brigando com técnico e vice-versa, rapaziada. Enquanto o Pedro
técnico Felipe Luiz e comissão técnica do Flamengo não fizerem as pazes, rapaziada, vai ficar um Flamengo desorganizado, galera. Tanto fora de campo como dentro de campo, rapaziada. Ou seja, o Flamengo perdeu o jogo ontem pro Santos com o gol de Neymar. O Flamengo, que tem a mesma numeração de pontos que o Cruzeiro, rapaziada, 27 pontos. O Cruzeiro joga hoje, se eu não me engano, contra o Fluminense. E se o Cruzeiro chegar a empatar o jogo, o Cruzeiro já passa o Flamengo cai para segundo colocado. Se o Cruzeiro vencer o jogo, o Cruzeiro se distancia, rapaziada, do Flamengo de 3 pontos, rapaziada. Ou seja, o Flamengo tem que se organizar. E é isso, rapaziada. Eu vou falar também, galera, agora do Bruno Henrique, viu, rapaziada? Até porque vou falar também do Bruno Henrique, não, rapaziada. Deixa eu passar essa informação logo pra vocês, porque, segundo informações que eu apurei, Jorge Carrascal voltou a entrar na mira do Flamengo de novo e a diretoria do Mengão decidiu colocar um valor a mais. Foi o que eu falei, rapaziada. Se quiser contratar o Jorge Carrascal, vai ter que pagar mais de 15 milhões de euros, rapaziada. Dá uma olhada, galera. O Flamengo aumenta a proposta por Jorge Carrascal. Segundo o jornal AS, o Flamengo aumentou a oferta por Jorge Carrascal do Dínamo de Moscou, rapaziada. O rubro-negro subiu a proposta de 12 milhões de euros para 15 milhões de euros, rapaziada. Aproximadamente 96 milhões de reais. Para contratar o colombiano, Jorge Carrascal já tem acordo encaminhado com o Flamengo, que agora trabalha para concretizar a contratação nos próximos dias, rapaziada. O Flamengo primeiro colocou 12 milhões de euros, não agradou a diretoria do Dínamo de Moscou. E eu falei, se o Flamengo quiser contratar o Jorge Carrascal, vai ter que abrir o bolso, rapaziada. Vai ter que pagar muito mais de 12 milhões de euros. E agora o Flamengo tá pagando 15 milhões de euros e vamos esperar ali a resposta do Dínamo de Moscou. Mudando de assunto, galera, agora sim, sobre o jogo de hoje, sobre o jogo de ontem, na verdade, né, rapaziada? Eu vou falar de Bruno Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do clássico contra o Fluminense, rapaziada. Olha só, galera. Bruno Henrique recebe o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico Fla-Flu. O camisa 27 desfalca o Flamengo na partida do próximo domingo, dia 20, rapaziada. É o que eu falo sempre, galera. Quando o Bruno Henrique está pendurado, quando o Bruno Henrique precisa ali não tomar um cartão, né, rapaziada? O Bruno Henrique é aquele jogador agressivo, aquele jogador que bate e que praticamente todo jogo, galera, toma um cartão amarelo, ou seja, desfalque importantíssimo para o Flamengo. No jogo contra o Fluminense, o Flamengo iria precisar bastante do Bruno Henrique, porém, rapaziada, Bruno Henrique não vai jogar. Mudando de assunto, galera, e deixa eu falar... Eu tô meio rouco, viu, rapaziada? Eu tô meio rouco porque eu fico indignado, galera, quando é pra falar, quando o Flamengo ali... Eu vejo que o Flamengo joga mal e o Flamengo perde, viu, rapaziada? Por isso que eu tô gritando aqui mesmo, galera. Deixa eu falar aqui agora do técnico Felipe Luiz, porque depois da derrota horrível do Flamengo, foi pra coletiva e ele falou sobre a situação. Na verdade, né, rapaziada, ele não tocou na situação do Pedro, mas um jornalista ali perguntou, rapaziada, como tá a situação do Pedro, e olha só o que ele falou, dá uma olhada. Abre aspas pro Felipe Luiz. O assunto do Pedro é encerrado. Já falei tudo o que tinha de falar. Ele se posicionou, é um assunto encerrado. E a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo, né, rapaziada? Quando o Flamengo perde o jogo, o técnico Felipe Luiz não quer falar, rapaziada, sobre a situação do Pedro. Mas quando o Flamengo ganha, ele começa a criticar, rapaziada, criticar o Pedro, ou seja... Quando tá ganhando, tá tudo ok, tudo beleza. Quando perde, rapaziada, aí vem a situação. Será se o Pedro não tivesse jogando ali contra o Santos? Será se o Pedro não tinha feito um gol, rapaziada? Então, galera, mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar também de Léo Pereira, porque o Léo Pereira foi pra coletiva e afirmou, rapaziada, que o Flamengo teve um jogo abaixo, que o Flamengo jogou ruim e que o Flamengo não merecia a vitória, rapaziada. Dá uma olhada, galera. Abre aspas para o Léo Pereira. Faltou ao time o último passe. Criamos pouco para uma equipe que está liderando o campeonato brasileiro e que sempre marca gols. Faltou criação para poder concluir e sair com um resultado positivo. Sabíamos que eles jogariam por uma bola e tiveram essa chance. Foi um descuido nosso e isso não pode acontecer com quem quer ser campeão brasileiro, rapaziada. Eu faço das respostas aqui de Léo Pereira as minhas, rapaziada. O Flamengo jogou mal contra o Santos. Não é ali
não é um típico ali de um campeão que quer ser campeão do Brasileirão, jogando daquela forma contra o Santos, rapaziada, Flamengo. Tocou a bola e o Santos jogou por uma bola, pegou a bola com o Neymar, livre de marcação e simplesmente fez o gol, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui, rapaziada, porque depois da derrota de ontem, o Flamengo, após a derrota contra o Santos, o elenco do Flamengo se reapresenta hoje, nessa quinta-feira, dia 17, no CT do Ninho do Urubu. O grupo inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. Vamos ver agora, rapaziada. O técnico Felipe Luiz tendo ali a oportunidade de dar uma chance pro Pedro jogar, rapaziada. Tem que colocar o Pedro, porque o Flamengo não pode ali empatar jogos, não pode perder jogo, rapaziada. E querendo ou não, a nossa liderança do Brasileirão tá sendo ameaçada no jogo de hoje, do jogo do Cruzeiro, rapaziada. Vamos, vocês aí, galera. Vamos secar bastante o Cruzeiro, é o jeito, rapaziada. O Flamengo perdeu, vamos secar o Cruzeiro pra gente se manter firme ali, vivo na liderança do Brasileirão, rapaziada. Mudando de assunto, galera. E é isso que eu vou falar, rapaziada, sobre a liderança do Flamengo. Hoje o Cruzeiro joga contra o Fluminense, se eu não me engano. Então, rapaziada, a gente tem que torcer pro Cruzeiro ali e simplesmente perder o jogo. Se o Cruzeiro empatar hoje contra o Fluminense, Flamengo cai para segundo colocado, rapaziada. Só relembrando vocês, galera. No jogo contra o Fluminense, no clássico do próximo domingo contra o Fluminense, o Flamengo não vai ter também o Bruno Henrique por ter tomado o terceiro cartão amarelo, rapaziada. Ou seja, o técnico Felipe Luiz vai ter que repensar, vai ter que chamar o Pedro para uma conversa e ter que se reconciliar, rapaziada. Ponto e acabou essa história, até porque o Pedro pode ajudar o Flamengo nessa situação. E se o Flamengo tá com o intuito de ser campeão do Brasileirão, tem que focar, acabar de vez essas briguinhas, né, rapaziada, dentro da diretoria, dentro do CT do Ninho do Urubu e pronto, rapaziada. Bom, galera, eu só quero agradecer, galera, a vocês por ter vindo até o final do vídeo. E eu quero dizer uma coisa, rapaziada, tem muita gente falando, quando eu vou gravar meus vídeos, tem gente falando que eu espalho fake news, que eu falo isso, que não é, rapaziada. Eu me dedico 100% para trazer informações para vocês. Eu me dedico meu tempo, rapaziada, para deixar vocês bem atualizados. Não ando cobrando absolutamente nada de vocês. É de graça, rapaziada. É absolutamente de graça. Eu só peço, galera, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. E é isso, rapaziada. Eu não ando espalhando aqui fake news. Todas as informações do Flamengo que eu trago aqui no meu canal é informações concretas, rapaziada. Ou seja, eu não preciso disso, eu não preciso espalhar fake news para ganhar seguidor ou para ganhar visualização, rapaziada. Assim como vocês são torcedores de coração rubro-negro, eu também sou, rapaziada. O meu intuito hoje é trazer informações do Flamengo e deixar vocês bem atualizados, rapaziada. Bom, galera, eu só quero agradecer, galera, vocês terem apoiado. E é isso, rapaziada, é nóis. Eu também não tô satisfeito com a derrota do Flamengo ontem, jogou mal. E se for pra criticar, eu vou criticar. E no dia que for pra elogiar, eu vou elogiar, rapaziada. Até a próxima. É nóis, rapaziada. Valeu!